Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast ACP, Apenas Caras Pensando. Sou Rafael e o tema do episódio de hoje, que é o episódio 2, é psicopatologias, saúde mental. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Leandro. Eh, Tá tudo, graças a Deus, assim, bom estar com vocês. Como é que você tá, Leandro? Tudo bem? Eu estou maravilhoso. Foi um bom final de semana, depois de dar uma descansada. Estamos aqui para mais uma discussão interessantíssima, que é um tema, eu acho que está na boca do povo, está todo mundo conversando. Para quem olhou as nossas outras redes, eu já estava abordando um pouco isso na primeira vez, na nosso primeiro episódio, né, Danilo? Uhum. E é um tema que eu acho de extrema importância. Então, eu dou uma boa tarde, porque estamos gravando de tarde, mas se você está vendo à noite, boa noite. Se você está de manhã, meus pésames para você que teve que acordar cedo. Mas Ai, ai, ai. Pois é, e é muito difícil fugir de discussão sobre diagnóstico, né? Praticamente todo o conteúdo de psicologia online é sobre transtorno X, transtorno Y, e assim, eu acho que para psicólogo já é uma coisa meio difícil navegar esse assunto, quanto mais para leigo, né? Complicado. Demais. Eu acho que, assim, a gente está vivendo hoje numa sociedade que está bem... como que eu posso dizer? A discussão da saúde mental aumentou, né? A visibilidade dos transtornos psicológicos, das psicopatologias, também aumentaram. Só que isso trouxe uma consequência, né? Que foi tudo é psicopatologia, né? Você não pode ter um problema que é só um problema. Você precisa ter uma psicopatologia. Vocês notaram isso também? Sim, eu, eu, pode eu falar, Leandro. avalio que a gente está numa fase que a psicologia se popularizou de um jeito que a gente está no mesmo nível que era o Google Médico. As pessoas, estou com não sei o que, tossindo, nananã, de repente você jogava isso no Google para pegar. O que eu tenho? E agora a gente está nessa fase só que para gente, da nossa área. Que é assim, estou triste, fico ansioso, o que eu tenho? E aí isso acarreta vários problemas, como causou para a medicina, né? Na época, assim, tipo, na época tudo acabava sendo uma doença fatal. E no nosso caso, não é o fatalismo da medicina, mas a gente tem sempre os autodiagnóstico, que é um risco. O mau diagnóstico também é um risco gravíssimo. E nós ficamos nessa corda bamba entre as pessoas precisam ter um rótulo, elas precisam ter aquela. Porque isso vai dar significado para minha vida. E é aí que eu acho que é o problema, né? Mas eu fico pensando muito sobre o paciente poder saber o que é o transtorno, o que está acontecendo. Eu acho que a tornar o conhecimento mais horizontal sobre isso é muito importante, mas eu acho que a forma com que é vendido o transtorno soa muito complicada. Porque, assim, mesmo que você tenha, por exemplo, 9 sintomas da depressão descritos, gente, não é só essa informação. Existe todo um histórico, existe todo um conhecimento. Não é só isso que, cara, assim, essas são as características sintomáticas da depressão, mas não é a única coisa que descreve. Porque os sintomas são uma coisa, mas o diagnóstico dado de maneira completa envolve tanta observação de um profissional, tanto envolve, não pode ser feito de maneira muito irresponsável, precoce, de uma análise meio rasa, sabe? Então, acho que disseminar a informação é muito importante, mas as pessoas escutarem a informação e já se identificarem com o transtorno sem ter um outro feedback, um outro suporte profissional, eu acho que isso pode gerar justamente equívocos na interpretação do que de fato é isso, né? Uhum. Com certeza. É, eu acho que a discussão, o maior problema da discussão das psicopatologias é a banalização delas, sabe? Porque é empoderador quando você tem um diagnóstico, você saber qual é o diagnóstico,
te dá um senso de pertencimento. Primeiro você sente que, poxa, eu não sou tão errado, existem outras pessoas, entre muitas aspas, que são erradas como eu. Então, a pessoa que sentia que não se encaixava de alguma forma, ela conhece pessoas, tem aspectos de grupo, inclusive disso, de você entrar em grupos de pessoas que também têm esse problema, que podem se ajudar. Olha, eu naveguei essa situação de tal forma. Então, não é que o psicodiagnóstico é inútil, sabe? Deixando isso claro, que ninguém argumentou isso, mas eu estou deixando claro que a gente não está argumentando. Mas é que, assim, a gente tem que tomar cuidado com a banalização do psicodiagnóstico, porque é algo sério, sabe? E quando isso é levado, isso é discutido em trends de TikTok, Instagram, etc., de uma forma banal, a gente diminui as pessoas que têm esses problemas. Então, por exemplo, eu vi uma trend no TikTok de pessoas falando assim, o olhar do narcisista. Então, se uma pessoa te olhou desse jeito, ela é narcisista. Porque, assim, caramba, sabe? É um diagnóstico muito complexo de ser feito, entende? De você chegar lá. Envolve testagem, envolve um tempo grande de terapia. E tá tão banalizado que se uma pessoa agiu de um jeito X e olhou para você de um jeito Y, só pode ser, sai de perto, sabe? Isso me preocupa. Eu acho que às vezes também entra, quando eu me refiro a esse Dr. Google, eu acho que entra muito também da popularização de certos termos. Às vezes, quando, por exemplo, teve a época do ato falho, que é um conceito psicanalista extremamente bem descrito. Só que aí, quando tudo se torna ato falho, nada é ato falho. Então, qualquer coisa que a pessoa escorregava na rua falando, não, ó, esse ato falho. O que você quis dizer com isso? E aí eu via isso em brincadeiras de bar. Pessoas conversando aleatoriamente, você escuta o papo de outra mesa, de repente, opa! Então você tem a popularização de certos termos sem a carga conceitual do que eles significam, às vezes sendo popularizados. É igual assim, a pessoa que está mexendo na mesa, está arrumando uma coisa, opa, é o meu toque. Não, gente, toque é uma coisa muito séria. É uma coisa que não pode ser banalizada desse sentido, né? O diagnóstico de toque, pessoas que sofrem de toque passam por muitas dificuldades, né? E ao mesmo tempo é a forma que a pessoa encontrou para se organizar, de certa forma, né? Organizar a psique. Então, eu acho que o Danilo está correto da gente tentar levar esse conhecimento um pouco mais embasado do que no popular. E eu não estou recriminando quem brinca com isso. Eu acho super divertido, eu acho engraçado. É só que eu acho que tem pesos e contrapesos nessa brincadeira, que às vezes a gente, né, tem que tomar sempre um certo cuidado. Uma coisa que o Rafa falou, e eu vejo isso muito na sociedade que a gente está vivendo hoje, que é o individualismo, a sensação de pertencimento do diagnóstico é uma coisa que traz muita... Nós vivemos um mundo individual, né? Mais individualista, né? Tanto politicamente, né? Então, o pertencimento do grupo é muito interessante. Então, quando você pode, por meio de um diagnóstico, adquirir um grupo, pode ser muito benéfico, mas também traz cargas de você querer o pertencimento pelo pertencimento em si, e não porque você está realmente naquele grupo nesse sentido. Por exemplo, eu sou eu defendo muito o grupo de ajuda mútua, né? Que são pessoas que dividem aquele mesmo contexto discutindo sobre a sua questão. Então, eu vou pegar o exemplo do TDAH, né? Que eu acho que vem muito. As pessoas que têm TDAH diagnosticado, aquele diagnóstico correto, que passou pelo que o Rafa falou, que é muito importante, não é assim, tipo, gente, bateu 3, 4 sintomas, eu tenho isso. Não, tem que ser levado pelo seu psiquiatra, pelo seu psicólogo, isso tem que ser muito bem discutido, né? Até para você entrar na medicalização. Os remédios são fortes, né? A pessoa tem que ter aquela condição. Mas as pessoas poderem se unir em grupos para discutir estratégias para lidar com esse diagnóstico é muito interessante e é muito benéfico. O problema é quando o diagnóstico vem, a, desculpa a expressão, mas vem a Bangu, assim, eu tenho, porque eu estava lendo aqui um livro hoje e me distraí 2 vezes. E aí você já se coloca naquela caixa, é confortável e eu tenho um grupo para pertencer.
essas são coisas que podem te trazer prejuízo ou até mesmo se fixar numa ideia que vai te trazer prejuízo a longo prazo. O mau Sim. diagnóstico traz um risco muito grave. Eu não sei se é mais ou menos essa linha que a gente estava pensando em levar quando a gente fala de grupo, né? O pertencimento. Eu fico pensando que tem muitas coisas inteligentíssimas no que você falou, mas uma que me chamou a atenção é que da mesma forma que o diagnóstico dá pertencimento, ele dá às pessoas, às vezes, condições de exclusão. É tipo, a pessoa é narcisista, então ela não merece meu carinho, ela não merece ser uma pessoa que eu me dedique. Ah, não, ela é bipolar, então se afaste dela, sabe? Então, o quanto as pessoas não podem ser simplesmente ruins, elas têm que ter um transtorno, ou o quanto certas coisas já são ruins por si só e não são um transtorno. Por exemplo, misoginia, sabe? Que eu vi muitas postagens sobre isso nessa semana no Instagram, muito boas, mas da mesma forma, nós temos que pensar que não é só porque a gente tem dificuldade de conversar que não seja uma discussão importante, porque diagnóstico também muda a vida das pessoas. O difícil, eu acho, que é o quanto essa discussão é pertinente na terapia, o quanto ela é pertinente no tratamento da pessoa e qual vai ser o papel, sabe? Porque eu acho que também, vamos botar assim, dá o diagnóstico no final da sessão, o paciente vai para casa e adeus, você vai ficar pensando sobre isso a semana inteira, se não o mês inteiro, sabe? Então acho que a gente tem que ter bastante cuidado na forma de passar o diagnóstico, na forma que discutir isso com a pessoa e dar segurança, porque eu acho que é muito desorganizador quando é feito mal feito, né? E tem uma questão nisso, né? Assim, agora vamos trazer para o nosso, né? Para a CP e tudo mais, que é a nossa abordagem, a abordagem centrada na pessoa. E a gente trabalha com o empoderamento da pessoa. E a gente quer sempre que ela seja a maior autoridade sobre si, certo? E que ela consiga levar a vida da sua forma. O diagnóstico, ele traz um pouco uma coisa de oposição a isso, né? Porque é muito comum, quando você é diagnosticado, que você pegue o papel que te descreve. E aí você entra nos grupos e tudo mais desse diagnóstico específico e, as pessoas assim agem dessa forma. E não é incomum a gente ver a pessoa se adequando. Então, assim, ela se coloca no quadrado, entendeu? Sendo que a gente tem que entender, não há papel no mundo. O DSM-5 inteiro dele, com todas as páginas dele, não conseguiria descrever um ser humano e todas as facetas dele. Um só. Então, a gente corre esse risco de eu sou o TDAH. E isso afeta tudo na minha vida e eu sou indissociável disso. Entende? Quase como se fosse algo que te definisse desde a base. E a gente vê isso como um problema na CP, sabe? É, DSM como Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição, TR, texto revisado. Exatamente. Verdade. Nem todos são psicólogos e sabem o que é. É. E outra coisa que é interessante, é um manual. Eu acho que às vezes a gente é bem importante, Danilo, você trazer, porque ele nos dá certo. Eu já fui muito mais crítico do DSM. Eu acho que à medida do tempo, quando você vai vendo mais certas manifestações de distúrbios, você vai ficando assim, tá, o DSM me ajuda em alguns aspectos. Isso na mão do psicólogo, né? Ele nos ajuda como um guia, como um manual. O problema é, de novo, eu acho que o Danilo acertou em cheio no começo. É quando a pessoa ela não tem embasamento naquilo, ela lê e leva aquilo para a vida. E assim, eu sou aquilo. Você ser, você tem isso, né? Você convive com isso. E como você convive vai ser muito, para usar o jargão de sempre, subjetivo.
Como você incorpora isso? Como isso age na sua vida? Hoje, gente, a depressão não é igual ela era nos anos 70. Não era como era vista, entendeu? Aquela pessoa que fica no escuro, dentro do quarto. Ela pode se manifestar de diversas formas diferentes. Dentro da nossa nova, as redes sociais, né? Esse novo universo que foi criado, muitas vezes se manifesta de formas que a gente julgava impossível. Então, você ainda vê pessoas, por exemplo, em estado de depressão, indo para festa, botando fotos maravilhosas na balada, e a pessoa está num processo depressivo. Às vezes pode acontecer, não é regra, obviamente não estou dizendo que é regra isso, mas a manifestação é muito subjetiva. Então isso é muito complicado. Quando o Rafa fala disso, não tem forma de bolo, não é? Não tem a receitinha ali. Tem indícios, tem uma coisa ali, e isso vai dentro de um processo. E isso ingessa dentro do consultório. Eu sou TDAH, né? Para voltar ao exemplo do TDAH. Eu sou TDAH. Aí danou-se o processo. Porque aí eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando com a pessoa ou estou trabalhando com o TDAH? O TDAH não se apresenta na clínica, né? Senta lá e a gente dialoga com ele. Não, a gente quer dialogar com a pessoa que tem essa condição, se bem diagnosticada, né? Porque muitas vezes, ao longo da terapia, você vai falar assim, cara, talvez não. Talvez o diagnóstico tenha sido incorreto, né? E aí, possivelmente, entrou uma medicalização, que eu acho também que é importante falar, né? Porque eu acho que a gente vai um pouco indo devagarzinho nisso, mas o diagnóstico implica na medicalização, muitas vezes. E aí, às vezes, a porca torce o rabo. Porque remédios têm seu uso. Remédios psiquiátricos, eles reduzem sintomas. Criam outras questões. Tem uma redução sintomática. Às vezes ele é necessário para que a terapia progrida. Às vezes ele pode estar dando outras consequências na vida da pessoa que, né, para quem toma remédios psiquiátricos sabe que eu estava falando com os meninos mais cedo. O cobertor é curto. Você vai resolver alguns problemas e vai gerar outros. E como é que você vai fazer esse manejo? Então, o diagnóstico acarreta em muita coisa. Ele tem que ser muito bem feito. Eu acho que isso falta muitas vezes, assim, pelo dinamismo da vida. Toma esse remédio. Só que não é um anti-inflamatório. Não é um remédio que vai resolver o seu problema, entendeu? Assim, eu não estou tomando meu Resfenol para melhorar minha gripe quando a gripe vai passar. Não, o remédio psiquiátrico ele vai agir nos sintomas, mas ele não vê a cura, esse remédio. Não é desse jeito. E muitas vezes eu vejo ele dissociado o remédio dissociado do processo terapêutico. O que para mim isso para mim é terrível. Se fica alguma coisa desse vídeo para você que está assistindo, não adianta só ficar no remédio psiquiátrico. A psicoterapia é imprescindível, né? Independente da abordagem, é claro que a gente vai puxar, né? Vender o nosso peixe aqui, e o Rafa está correto, vamos puxar para CP sempre, que é o empoderamento da pessoa. Mas qualquer abordagem que você esteja, eu acho importante que você esteja fazendo um acompanhamento terapêutico junto com a terapia medicamentosa. Sim. Mas Leandro, acho que você está bem certo nessa conversa, porque é o que de fato acontece, mas, sabe, existe tanto mais coisa para além do diagnóstico, potencialmente sobre isso, sabe? Porque, nossa, você saber que você tem depressão, que você tem ansiedade, que você tem transtorno XYZ, vai fazer você ficar consciente de aonde talvez você precise de cuidados, aonde envolvem riscos, talvez a importância de uma rotina ou da importância de níveis e tipos de suportes diferentes que às vezes a discussão na consulta com os médicos, até com os psicólogos, às vezes sai muito distante disso. A gente acha que precisa ter um uso do diagnóstico também de outra forma. Por exemplo, sabendo que você tem autismo, quais são os cuidados que você precisa ter sensorialmente? Quais são os seus desafios de comunicação? Como é que a gente vai lidar com isso na prática? E isso para além do remédio. Vamos discutir pessoas com TDAH. Ok, qual é o manejo para você que dá certo
para atenção, como é que você consegue sustentar e manejar a sua hiperatividade. Tem desafios para além do remédio, mas a discussão às vezes chega até o remédio e para. E não na internet, na vida real. As pessoas não estão tendo acesso a coisas para além do remédio, porque, nossa, dormir bem afeta muito diversos transtornos. Alimentação afeta muito diversos transtornos. Manejo com exercício faz sentido para diversos transtornos. Então, poxa, o que que a gente tem para além do remédio? E eu quero muito que as pessoas saibam que tentou remédio, não deu certo, tá difícil lidar com os efeitos colaterais, não se adequou, ok, volta no médico, fala isso para ele e ajusta, porque não vai ser, talvez, de primeira que tudo dê certo. Nem na terapia e nem com o médico. Vai em outro médico. Ou troque a medicação, ou troque de psicólogo. Procurar um lugar que você possa ter um tratamento que te acompanhe é muito importante. Seja com quem for, seja com qualquer área, sabe? Quanto mais em saúde mental. Sim. E eu queria dar um passo para trás, que eu gostei muito do negócio que o Leandro disse, que me fez pensar numa questão. Voltando para o livro de diagnósticos, né, psicológicos, o DSM, a gente tem que pensar o seguinte: a gente vincula muito esse livro à psicologia, mas ele foi feito por psiquiatras e foi feito nos Estados Unidos. Então é sempre bom a gente pôr um asterisco nas coisas que a gente vê, porque, veja bem, tem um exemplo para dar sobre isso. Uma pessoa bem ajustada no Brasil se comporta, bem ajustada entre aspas, né, partindo do tom normalizador, mas o comportamento esperado socialmente de uma pessoa do Brasil não é o mesmo, por exemplo, de uma pessoa da Noruega. A pessoa que está na Noruega é esperado ter mais frieza, não gostar tanto de toque, é uma coisa cultural lá, entende? E talvez, se esse norueguês vem para o Brasil, a gente passa a enxergar ele como alguém autista. Veja bem, não gosta tanto de toque, é muito direto na fala, assim, e a pessoa que pega, abre né, sintomas, deixa eu ver aqui. Isso. Aquilo. Ok. Então deve ser autista. Porque o que é esperado pra gente é um comportamento mais caloroso, é um comportamento, né, mais falante do que eles. Tem o clássico do você não pode dizer não vou pro brasileiro, né? Vamos para tal lugar? Ah, não posso porque tive tal problema. Você não fala, não quero ir, porque pra gente é ofensivo. E aí, se tem alguém que fala isso de outra cultura, vai pegar a gente. É sempre bom a gente pensar que isso está sobre um contexto. E esse contexto só faz sentido quando incomoda, sabe? A gente não tem uma sintomatologia clara que cabe em tudo. Pensem nisso, tá, gente? Toda vez que vocês lerem qualquer coisa ou assistirem algum vídeo, porque isso importa. Eu vou voltar nesse negócio, porque isso aí foi maravilhoso, Rafa. A cultura. Cultura é muitas vezes desprezado nessa forma. É óbvio que quando a gente aprende no Brasil, a gente está levando em consideração porque somos brasileiros, né? Mas ao mesmo tempo a gente é um risco. A gente conhece a cultura do Brasil, a gente sabe. O Rafa falou, né? É extremamente perigoso. Não, porque o brasileiro é muito caloroso. Logo, todo mundo que eu. Se eu conhecer alguém meio retraído, então ele está deprimido. Ou ele é autista, porque ele não gosta de embarque. Sabe, assim, é uma coisa assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com essas lacunas, principalmente quando a gente está lendo. O Carl Rogers, a gente vê coisas dos Estados Unidos. É óbvio, só que quando a gente traz, a gente tem que trazer a luz do Brasil, da América Latina. Eu acho isso assim, acho que bom que você falou isso, Rafa, porque muitas vezes a gente não dá para fazer uma tradução direta de uma coisa para outra. O Brasil é um país muito grande, muito diferente, né? Então, quando você está conversando com uma pessoa, atendendo, da onde ela vem, como ela foi criada, quais são os padrões que ela tem, né? Isso tudo tem que ser levado muito em consideração. É óbvio que eu não estou desprezando. Eu leio muita coisa dos Estados Unidos, como eu leio muita coisa europeia, né?
é óbvio, a gente tem muita literatura vindo de fora. Uhum. Eu acho que não preciso, né? Isso é bem claro. Mas o DSM mesmo, completamente americano, criado por psiquiatras, né? Com um dedinho ali que a gente está pesquisando mais cedo de um psicólogo, talvez, em alguma pesquisa, né? Que eles pegam para amarrar tudo isso. Então, eu acho que ter um olhar crítico sobre essa coisa, sobre essas coisas, é imprescindível. E eu acho que se perde às vezes. Não dá para traduzir uma coisa da Alemanha para cá, para o Brasil, direto assim. Eu acho que o exemplo da Noruega foi ótimo. Você quer comparar realmente um país que às vezes fica sem sol meses com o Brasil? Só essa mudança climática já, né? Já é um chute no peito. Já muda muita coisa. Sim, eu concordo. Mas assim, eu eu acho que levar a cultura em consideração é parte do diagnóstico. Não tem como fugir. Eu acho que existem formas ruins de fazer o diagnóstico, que é você ignorando isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, indo para o ponto do DSM, tem uma coisa que eu gostei muito de ler dele, que é o transtorno opositor desafiador. Fantástico, fantástico, porque tá aí um transtorno mais underground para quem não lida muito com criança, mas quem lida com criança, a criança tá rebelde e já é um TOD. E já é um TOD, transtorno opositor desafiador. E do livro tem o asterisco que tome cuidado com o diagnóstico, porque geralmente crianças de baixa renda, crianças negras, crianças nativas dos próprios países, tipo indígenas, nativos americanos, são mais diagnosticadas com esse transtorno do que o comum, por serem pessoas culturalmente oprimidas. Então eu achei isso sensacional, porque fala de um mau uso do diagnóstico e traz a atenção de que não tem como discutir diagnóstico sem cultura. Não tem como a gente discutir, por exemplo, o papel do que aquilo representa naquele contexto. Porque diversidade religiosa no Brasil envolve várias religiões que envolvem espíritos, visões e coisas que também, se você pegar fora do contexto religioso, pegar só o olhar clínico, você gera transtornos os mais absurdos, que naquele contexto super faz sentido. Eu acho que são. A gente tem que ter cuidado mesmo, sabe? Eu acho que vocês estão absolutamente certos e não tem diagnóstico sem cultura, porque também não existe um sujeito sozinho, né? E a gente tem que pensar uma coisa, que esses diagnósticos, sabe? Todo diagnóstico é, por natureza, generalista. Não tem como evitar isso, porque a ciência médica funciona desse jeito. Tem que ser assim, tá? Não tô falando que é ruim, não, tá certo. E aí, assim, o que a gente faz, o diferencial da nossa abordagem é esse. É que a gente não. Aí, quando a gente trata o humano, a gente não trata o humano, a gente não trata o diagnóstico, né? A gente trata o humano na nossa frente. A gente não pensa no humano com a doença tal que eu vou resolver a doença. A gente pensa, tem um ser humano na minha frente que está com dificuldades na vida. Como eu posso ajudar? Qual tipo de relação ajuda? E a gente não vai focar na depressão, sabe? De que forma? A gente vai pensar, Fábio tem depressão, vamos tirar a depressão do Fábio. Vai pensar, poxa, Fábio está incomodado, está com problema. Como é que a gente pode ajudar ele a viver melhor? Porque se o Fábio e o Zé, os dois têm depressão, não necessariamente eles têm a mesma coisa. No sentido de, eles vivem vidas diferentes. Às vezes um trabalha pela manhã e 10 horas da noite está dormindo todos os dias, e o outro tem uma vida muito mais noturna, trabalha à noite ou não trabalha. A gente vai checar a vida da pessoa e tá ali com a pessoa. Por isso, o P do ACP, né? Abordagem centrada na pessoa. Entende? E é nesse sentido que a gente é menos tecnicista do que os outros, porque, assim, eu quero que vocês comentem, tá?
tá, gente? De verdade, assim. Quem tá ouvindo isso, se você já sentiu que você estava falhando na terapia. Porque usaram técnica tal, passaram tal coisa, e aí você, caramba, eu não tô fazendo terapia direito. Eu falhei até nisso, sabe? Isso é uma sensação péssima. Péssima. Que eu não recomendo para ninguém. Eu espero que ninguém nunca passe isso. Mas isso é uma coisa que eu falo sempre em terapia. Você pode falhar em todos os aspectos da sua vida, mas você não vai falhar aqui, sabe? E eu acho isso muito importante para a pessoa se sentir acolhida e confiante para lidar com o resto da vida. O diferencial da nossa abordagem eu acho que, de novo, Rafa pontuou muito bem. É centrada na pessoa. É aquela pessoa. A gente cria de tudo um ambiente que a pessoa ali ela pode se expressar, ali ela não vai falhar, ela não tá, a gente não está julgando. Isso, esse eu acho que é o mais importante. A gente não está julgando e até mesmo assim, não consegui fazer exercício essa semana. Tudo bem. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, não quis. Tudo bem também. Saber as suas limitações, estar em contato com você mesmo é o mais importante para a gente. Né? A gente vai usar o termo congruência. E eu acho que é uma das coisas mais bonitas. Assim, eu estudei muitos anos engenharia, né? E aí a gente vê a congruência como uma questão só matemática, sempre assim. Mas quando aplicada para o ser humano, é tão bonito, porque você também entra numa transgressão. Eu acho que o Danilo já falou que esse podcast seria transgressor só por a gente defender o humanismo, né? Hoje em dia, ainda mais. E eu acho que a congruência é transgressora. Porque você é forçado no mundo a não ser você mesmo tantas vezes. Não estar em contato com você. E isso, eu acho que acarreta grande parte do sofrimento. De você ter que se largar no meio do caminho porque você tinha coisas que você julgou, que o mundo julgou mais importante e você teve que se abandonar em certo aspecto. E aí a gente busca muito essa congruência justamente para isso, se reconectar com você mesmo. Eu não estou dizendo que muitas vezes é deturpado o que a gente fala, mas eu não estou dizendo assim, se eu sentir raiva, eu vou sair quebrando tudo porque é congruente. É congruente sair, eu estou bravo porque eu não posso quebrar tudo. Não é isso. Isso é um mau uso e não não está nem perto da realidade. É você saber que você está com raiva. É você entender por que você está com raiva. E saber lidar com essa raiva. Vão ter momentos que você vai poder, de uma certa forma, botar para fora, mas existem lugares que não vai ser. Mas aquela sensação de você estar com um sentimento aqui dentro e você não saber o que ele é, você está em conflito consigo mesmo, é terrível. E muito acarreta. Isso aparece, gente, direto. Muitas pessoas vivem assim. Só que a gente, Sim. socialmente, a gente aprendeu no trabalho, a gente tem que ser assim. Não, é óbvio que você não vai ser quebrando tudo no trabalho, mas você tem que entender aquilo que você está sentindo, da onde vem. E aí propicia a mudança, que é o nosso foco. É você não produzir uma mudança, até mesmo para não mudar nada, porque isso seria uma escolha. Sim. Mas é só isso. Eu defendo muito a ACP nesse sentido, porque é se reconectar consigo mesmo. Uhum. E a beleza disso é que a gente está falando de gente, né? Pessoas começarem a se aceitar mais, pessoas a reconhecerem que mesmo que elas não tenham ação para agir perante certas emoções, elas existem e tudo bem a gente se sentir às vezes com emoções difíceis, com coisas difíceis dentro da gente, ensinar a importância de reconhecer o que a gente está sentindo. E sabe, às vezes a resposta vem de onde a gente não espera. Algumas pessoas que estão deprimidas são deprimidas ou com sintomas depressivos, são falta de ferro, falta de B12, falta de vitamina D. A gente adoece por tanta coisa, a gente adoece de várias formas e, assim, tem pessoas que têm transtornos relacionados, às vezes, com alguma malformação.
alguma dificuldade que a pessoa já tem biologicamente no próprio organismo. E essa ideia de que você é uma pessoa fraca por ter um transtorno específico, ou porque você devia ser uma pessoa melhor, e tipo, eu nunca vi ninguém que quis ter um transtorno, ou que seja mais feliz por ter um transtorno. Eu acho que as pessoas passam e têm suas dificuldades, têm seus desafios, tanto relativos a transtornos como também independentes dele, e todo mundo merece ter a chance de ter acolhimento e aceitação. A gente precisa parar de ver quem é válido de ter empatia, quem não é válido de ter empatia. Eu acho que a gente vendo o próximo como uma pessoa que também merece respeito, que também funciona, que também usa racionalidade da forma com que ela lida, a gente começa a mudar relações, às vezes, que antes a gente não tinha nem esperança de alterar, sabe? Principalmente aquelas com a gente mesmo. Então, eu tô muito feliz. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rafa, porque está sendo tão especial poder pensar sobre isso com vocês. Pensamentos que a gente não encontra, às vezes, com frequência trabalhando como psicólogos sozinhos, né? Com certeza. E assim, eu gosto muito dessa humildade que a gente tem. A gente já falou no primeiro episódio sobre a humildade, né? Mas se a gente pensa, a gente falou sobre a questão cultural. Se pensamos que a cultura já mudou muito, então uma coisa que seria completamente inaceitável antigamente, hoje é tranquila ou vice-versa, sabe? Antigamente seria uma situação completamente corriqueira e aceitável, por exemplo, o marido gritar com a esposa na mesa, entendeu? E tá tudo certo. E ninguém pensaria nada sobre isso. Sim, o clássico briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Enquanto atualmente já não é mais dessa forma, sabe? E, e essa humildade faz a nossa abordagem ser um pouco atemporal, nesse sentido. Porque a gente não ia tratar, por exemplo, a homossexualidade como doença. Na época que no DSM-4, salvo engano, né? Que estava como um transtorno. E a gente não vê dessa forma. A gente trata nos termos do indivíduo. Então, essas mudanças culturais, a gente tem menos esse problema do que outras abordagens, essas mudanças culturais e sociais que ocorrem com o tempo mesmo. Porque a gente está tratando uma pessoa na nossa frente, certo? E o que a gente mais quer é que ela tenha liberdade experiencial, ou seja, ela entenda o que experiencia e não se limite, não limite a própria experiência, sabe? Principalmente também não se sentir errado por ter certas emoções, por achar certas coisas. Porque, veja, é muito fácil pra gente sentir que a gente não pode. Ai, eu não posso ter ciúme. Ciúme é emoção feia, sabe? Olha, você não pode, por exemplo, invadir o celular do seu parceiro, da sua parceira, porque tá com ciúme. Mas o ciúme em si, vamos entender ele? Vamos chegar ao fundo, sabe? Ah, eu não posso querer que tal pessoa se dê mal. Será que não pode? Entendeu? Assim, é, porque emoção é emoção, a gente só sente, né? Nós somos responsabilizados por ações e nunca por pensamentos e emoções nesse sentido, porque, veja bem, todo mundo ia estar preso, né? Se a gente fosse julgado pelo que já pensou ou que já sentiu. Então, eu acho isso muito bom, eu acho ótimo o processo de conhecer uma pessoa, sabe? O que ela pensa, como ela funciona, por que pensa dessa forma, e ver o processo da pessoa se conhecendo também, então passando a gostar mais de si, passando a compreender como o funcionamento interno dela mesma, sabe? E, assim, acima de tudo, é vendo que ela dá certo. Eu amo isso. Eu amo quando a pessoa chega a uma solução sozinha, que é a cara dela. Tem o nome dela, assim, do início ao fim, sabe? E a melhor solução possível para ela é a que ela consegue fazer e se sente confortável fazendo. A gente não vai ter
sabe? Falar de forma ditatorial. Você está agindo errado, seu comportamento está errado, você tem que sentir X, se você está assim, você está doente. Não. Isso a gente não tem. Eu gosto muito de pensar que o psicólogo não é guru. A gente não está aqui para dar a chave do sucesso, ou vai vir de você. Eu acho que eu vou tentar resumir isso que o Rafa trouxe, que me pegou. Eu acho que é isso, é devolver esse empoderamento para a pessoa. Então, assim, se a psicoterapia não é uma coisa, e eu e o Danilo, a gente falou um pouco sobre essa passividade do consultório no episódio passado, que vale a pena conferir. A passividade é um perigo porque nós não estamos conduzindo a pessoa. Não existe esse negócio da gente ter o conhecimento e estar botando o que é viver melhor para você. Você vai ter as ferramentas. Elas estão em você. Às vezes a gente tem dificuldade de acesso, né? E a gente está ali para facilitar esse processo para você chegar nas suas próprias ferramentas de como lidar com o seu dia a dia. Antes que eu me esqueça, que eu achei, teve uma fala que o Danilo trouxe que eu acho assim fundamental. Eu tive vários professores que me falaram isso. Eu até queria saber a experiência de vocês no consultório, que muitas vezes as primeiras sessões a gente tem que descartar fatores biológicos, né? Isso me pegou que o Danilo falou, porque nós somos da área de saúde, né? Eu acho isso que às vezes se perde, né? Fica naquele movimento que o psicólogo está ali para discutir. Não, a gente é da área de saúde. A gente tem conhecimentos. É óbvio que a gente não dá diagnósticos, né, médicos, mas a gente fala assim: você já fez um exame de sangue? Será que não era bom a gente dar uma olhada? Vamos fazer um check-up? Porque se a gente descartar coisas biológicas, por exemplo, eu acho que um problema hormonal pode estar causando tantas outras coisas, mas tantas, né? Um problema na tireoide. Então, assim, quando a gente faz essa eliminação de coisas, eu acho extremamente importante, assim, a pessoa estar com o médico em dia. E se ela não está, é nosso dever falar assim: vamos dar uma checada? Vamos olhar esse capô aí, vamos levantar esse capô e dar uma olhada, porque podem ter outras coisas influenciando você, né? Eu vou bater na tecla do hormônio, porque eu acho que ele é fulminante. Se tiver uma descompensação hormonal, a gente pode estar tendo vários problemas, a gente pode estar tendo sintomas de depressão, né? A gente pode estar tendo estágio de mania até, problemas corporais, pode estar ganhando mais peso, isso pode estar acarretando em outros quesitos. Então, fazer essa varredura biológica eu acho muito importante também. Para a gente poder, né? É porque, assim, também acho importante a gente ressaltar isso, né? A gente trabalha em conjunto com várias áreas, né? O Rafa, que é especializado mais na área de cirurgias bariátricas, eu acho que ele vai ter uma pegada muito assim. Já olhou isso? Já deu essa descartada? O Rafa deve ter um checklist na cabeça dele, né? Vamos checar aí, vamos olhar isso. Então, assim, a gente trabalha em conjunto. Então, assim, mesmo que a gente está falando do diagnóstico de um fator, a gente está criticando em alguns aspectos pontuais. Eu acho assim, o psiquiatra, ele é um médico especializado naquilo, né? Aqui eu não vou. Eu acho que a medicalização é complicada. Ela tem várias coisas que me assustam dentro dela. Na minha experiência própria, quando eu tive que tomar, não, eu fui em busca porque eu estava muito mal, né? E o remédio me ajudou, mas eu era muito resistente, muito, eu tinha uma resistência muito grande. E foi aos poucos, foi um trabalho terapêutico que eu falei, cara, às vezes me ajuda a dar um up e dar uma melhorada. Óbvio que, por isso que eu bato nessa tecla. Tem que ter um acompanhamento terapêutico junto e você tem que estar nos seus termos. Você tem que estar confortável com essas decisões. Então, procurar assistência de vários diferentes ramos da medicina, né? Porque hoje tudo é muito dividido, cada especialidade. Mas você dá uma checada geral, é papel do psicólogo fazer, né? É claro que essa é a minha opinião como estudante, né? Até ouvir vocês que têm mais experiência nisso, como é que vocês agem, né, nas primeiras sessões em relação a isso? Pode ser interessante saber. Com Sim. certeza, tá? Com certeza. É muito, muito importante, principalmente se a pessoa está demonstrando problemas fisiológicos, certo? A gente cortar as coisas mais básicas.
Tem um termo na medicina que é o seguinte, né? Quando você escuta cascos, né? Você pensa em cavalos e não em zebras. Que é o seguinte, a gente pensa na coisa mais básica, a gente corta elas primeiro porque são o que mais ocorre. Então, assim, você quer saber uma coisa besta? Besta. Olha só. Você sabia que tem muito idoso que tem problema de memória e ele tem esse problema porque ele não bebe água? É comum que os idosos percam sensibilidade, assim, da sensação de sede mesmo. Então, eles já têm ali uma rotina específica, tal, e não sentem a sede, eles não tomam água. Só que também o corpo idoso normalmente não vai processar a água tão bem. Então, a pouca água que eles bebem não é processada bem o suficiente, e isso tem efeitos na memória. Então, a pessoa fica, meu Deus, Alzheimer. Calma, será que ele está bebendo água? Vamos checar isso? Assim, para você ver como uma coisa besta nesse nível, você podia ter uma pessoa fazendo um tratamento intenso de Alzheimer, tomando remédio de forma completamente desnecessária por isso, sabe? Uhum. Eu li esse exemplo num livro e eu fiquei, caramba, veja bem, né? Sabe? Pois é, esse exemplo do Rafa, lembrei do hospital universitário, porque lá eu trabalhava com bastante idosos com reabilitação neuropsicológica, e quando você recebe um idoso com queixa de memória, você verifica a alimentação, você verifica os cuidados, mas como é que você começa a desconfiar se é uma demência ou se é uma depressão? As diretrizes do hospital, na época que eu estava, eles falavam, trata depressão. Começa a tratar como se fosse depressão. Porque se for uma demência, se for um processo desse tipo, o tratamento para depressão, que é o suporte medicamentoso bem orientado, que é um tratamento de psicoterapia de grupo e um tratamento individual, já vai dar ganhos enormes se for Alzheimer. E se for só depressão, a resposta costuma bastar para ela, de repente, sair de um contexto já de incapacitação para um contexto onde ela consegue ter uma experiência no mundo claramente mais saudável. E eu não acho que seja papel do psicólogo saber de tudo isso, mas, cara, é muito importante você saber de muita coisa sobre saúde, e saúde em geral. Quando eu me formei, eu não tinha nenhum conhecimento sobre menopausa, eu não tinha nenhum conhecimento sobre a experiência de perda de bebês na gestação, sabe? A realidade de outras culturas e de outras realidades que não a nossa é muito importante para o psicólogo. E a nossa abordagem, Rafa e Leandro, é muito bem citada nos trabalhos desde os anos 80 voltados para surdo, para a população LGBT, como abordagens não patologizantes do paciente. Tipo, a gente não vê ele como um sujeito adoecido, né? A gente não vê ele, por exemplo, tinha muitos e muitos textos de 2000 para trás que falavam sobre surdez e psicanálise. Se a psicanálise é cura pela fala, o sujeito surdo tem grande dificuldade em psicoterapia. A discussão morria aí, sabe? Foi de 2000 para cá e toda a discussão, inclusive por participação de profissionais surdos, a coisa começou a mudar nessas abordagens, mas a nossa sempre foi vista como um ponto extremamente positivo. E é, o Rafa falou sobre a experiência do cliente, sobre, às vezes, aceitar ou não certas ideias, certos diagnósticos, foi também você, Leandro. E eu sempre falo com as pessoas, olha, vamos, a gente só consegue tratar aquilo que existe. Se a gente não aceita a possibilidade de a gente ter sentimentos ruins, se a gente não aceita a possibilidade que a gente possa ser imperfeito, a gente não consegue necessariamente crescer. E às vezes se vê vítimas dos nossos comportamentos, sendo que são coisas tratáveis, coisas manejáveis, sabe? E é muito bacana ver que a nossa área da saúde está mudando. Vidas que antes não eram valorizadas
Hoje são, sabe? A discussão, às vezes, diagnóstica sobre autismo, TDAH e sofrimentos de vidas LGBTs hoje são reconhecidas porque a gente dá valor a essas vidas hoje, como sociedade. A gente tem conflitos com certas áreas, com, às vezes, a desqualificação do outro que certos caminhos políticos levam, mas, cara, nossa senhora, como eu tô achando positiva a visão de saúde que as pessoas têm. Eu fui num evento de população trans na UNB em 2000, pré-pandemia, 2019, 2020. E eu perguntei para eles abertamente, olha, qual é a visão de vocês sobre psicologia? Porque a gente tem uma dívida com a população LGBT histórica, de ver como patologia, como adoecedores, como adoecidos. E eles vieram e falaram, olha, vocês normalmente são as pessoas que abrem a porta pra gente. Porque tanto os profissionais muitas vezes levam a sério, como o conselho leva, sabe? O conselho de vocês e os profissionais que lidam com a gente muitas vezes são muito as pessoas que abrem as portas para a gente na área da saúde. Então, acho que isso é muito positivo. Eu, eu concordo com essa parte, né? Eu acho que vem num processo histórico, né? Como eu falei no primeiro episódio também, a psicologia já causou muito mal. Ela já foi uma área que era padronizante, né? Era uma forma de padronizar as pessoas para um certo estilo de vida, né? Até mesmo como o Danilo falou, a gente já considerou certas coisas patologias que faz nem se... olhando de trás para frente é fácil também a gente, né, criticar, mas o passo que a psicologia tomou e como a gente está evoluindo como ciência, eu acho incrível que a gente permite essa abertura de espaços, né, essas discussões dentro da nossa profissão. E como o conselho de psicologia, ele também move essas pautas, né? Poucas pessoas acessam a página do conselho de psicologia. Tem interessantíssimos textos lá dentro que são importantes, né? Que a gente às vezes vai deixando para trás. Eu acho que o Rafa tem razão também, como a CP é mais aberta para isso, como a gente, como ciência, né, como abordagem, se liga mais nisso, né? O encontro de duas pessoas. Eu não estou encontrando X que tem depressão, que é deprimido, que é TDAH. Mas não, eu estou encontrando aquela pessoa. E não ter resposta já na cabeça. Né? Eu falo muito isso na minha experiência com aluno ainda, que a gente se fixa muito na teoria às vezes, e esquece que a gente está encontrando uma pessoa lá. Então, vocês que, quando vocês já têm consultório, que atendem, eu acho que se despir também, obviamente eu não estou dizendo não tem a teoria, tá? Só para deixar de novo bem claro. Tem uma teoria por trás, mas é um encontro de duas pessoas. É você estar aberto para encontrar aquela pessoa. E nesse processo que ela possa se encontrar também. E isso vai dar. E isso a gente bate muito nessa tecla do vínculo e da aceitação daquela pessoa que está ali, para que ela possa se aceitar também. Porque o mundo já é avassalador. Eu vou botar assim para não falar um palavrão. Mas o mundo pode ser muito desafiador. E ali no consultório, ter esse contato dela com ela mesma, eu acho que é uma coisa que a gente pode ver que é muito bonito. Né? De novo, igual o Danilo fala, transgressor. Né? Porque não é permitido. Não é tão aceito isso no dia a dia. Quando eu falo essa coisa das bases biológicas, eu acho que eu quero frisar muito isso, que nós somos a área da saúde, nós temos, né, responsabilidades com isso, e a gente tem toda uma prática, né? Essa do Rafael, de me contar da água, chegou a me dar sede. Me pega. E, e o que o Danilo falou também, eu acho muito interessante, assim, que não conhecia a menopausa, que não conhecia. A psicologia te permite, nos atendimentos, entrar no mundo da outra pessoa, e cabe ao psicólogo também estudar muito.
às vezes a gente não está estudando psicologia em si, ele está estudando, calma aí, efeitos da menopausa, porque a gente precisa ler, porque isso apareceu no consultório. Eu já li muito sobre coisas que eu jamais leria no dia a dia por causa de pessoas que você encontra. Então, vamos dizer, religiões. Eu não era um grande conhecedor de religiões, mas eu tive que ler, porque você encontra pessoas de diferentes matizes, né? A psicologia também permite isso para o terapeuta. O acesso que a pessoa te dá ao mundo dela também demanda de você. Demanda estudo, né? Assim, óbvio que a gente está sempre estudando psicologia, sempre lendo texto, se atualizando. Eu não sei como é que o Rafael caiu no livro da água. Eu estou muito curioso para saber como é que chegou nisso. Mas é sempre essa oportunidade que a gente tem também dentro do consultório. O acesso que a pessoa te dá de você correr atrás e entender aquela pessoa melhor. Às vezes você vai ter que ler uma coisa que você nunca leria. Muitas vezes você está atendendo criança, amigo, você vai ter que entender de alguns desenhos animados que essas crianças estão assistindo. Porque é importante para ela, é uma coisa, você vai ter que entrar no mundo dela. Esse acesso é importante. Então, eu gostei muito dessa fala do Danilo do Rafa, que isso também é uma coisa que propicia muita coisa bonita, assim, a gente aprender coisas que a gente não iria atrás normalmente, né? A leitura sobre o mundo trans, por exemplo, o Danilo tem mais experiência nessa área, ele, né, chegou a atender, né, Danilo? Muitas pessoas da população, eu acho que vem aí sua curiosidade de ir em fóruns em relação a isso. Eu, quando participei de um projeto de extensão que eu fui para o CAPS, eu comecei a ir muito seminário sobre saúde mental, porque era o que aparecia. Então você começa a procurar esses nichos também, né, que você não acessaria normalmente. É uma beleza dessa profissão também, essa parte de poder sempre estar evoluindo, lendo mais, vendo coisas que você não veria normalmente. E eu ainda fico curioso com o livro da água, mas é uma coisa simples, né? Que às vezes a gente também dá de bom grado. Uhum. Era um exemplo de como coisas fisiológicas, né, afetam mesmo. E é importante a gente checar. Que, caramba, tem tanta coisa, sabe? Eu não vou me lembrar especificamente agora, mas nessas leituras que a gente vai fazendo, você falou bem, a gente pega um pouco de tudo, né? E essas coisinhas, como a B12, é um exemplo básico é depressão ou é B12, entendeu? É o tipo de coisa que é importante a gente saber. Então, a psicologia, quando é feita direito, porque tem gente também que só faz psicologia de qualquer jeito, profissional de qualquer área, né? Mas quando você faz direito, é algo apaixonante, assim, porque não só você tem interesse em conhecer as coisas que você nunca teria, então a sua visão de mundo é muito ampliada com isso, mas também eu quero mais do que entender um conteúdo, eu quero entender de que forma essa pessoa vê isso e como isso afeta essa pessoa. Ou seja, eu quero ver algo sob a ótica dela. Eu quero ver essa obra com as cores que ela vê, entendeu? Eu amo falar isso eu adoro ver as cores do cliente, entendeu? Então, se eu assistir uma coisa, eu vou ter uma perspectiva minha disso, certo? Então, quando a pessoa traz isso, eu vi tal obra, também vi, eu quero saber de que forma isso te impactou. O que isso significa para você? E eu amo conhecer as cores das pessoas. Eu acho que a gente está caminhando para o encerramento. Eu quero já deixar um agradecimento de quem chegou até aqui. E se você chegou até aqui, compartilha, curte. É engraçado, né? Que a gente sempre vê isso no YouTube, é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu tenho decorado essa parte. Mas curte mesmo, compartilha esse conteúdo com quem você acha que vale a pena, gostou, não é psicólogo, quer trocar de abordagem, troque, não troque. Eu queria também deixar claro que a gente também está se embasando em artigos, a gente não chegou a entrar muito no artigo que a gente tinha lido, que foi proposto pelo Rafa,
mas eu acho legal o Rafa até botar na nossa descrição, né? Um artigo que a gente estava lendo um pouco, ele está em inglês, mas, gente, inteligência artificial está aí, se você precisar traduzir, vale a pena ler, eu acho ele interessante. Eu não vou gastar meu inglês falando o nome dele, se o Rafa quiser, já que ele que propôs, falar o nome do artigo. Ele vai estar aqui na descrição. Eu quero muito agradecer o Rafa e o Danilo por mais esse encontro. Foi sempre ótimo estar com vocês. Eu acho que é muito rico essa conversa, assim, que a gente não tem normalmente, né? Uhum. No dia a dia a gente não pode acessar isso. E eu quero deixar meu agradecimento de novo por todo mundo que chegou até aqui. Pois é, guerreiros, os guerreiros que chegaram até aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, a atenção de vocês é muito importante, faz bastante diferença. Espero que a gente traga para vocês coisas positivas, coisas que agreguem a sua vida. Obrigado por tudo. Rafa, Leandro, vocês são incríveis. E boa semana para todos. Boa semana para todo mundo. Realmente é um papo que a gente não tem todo dia. Na verdade, a gente começou isso mais para papear do que, de fato, para gravar. Inicialmente, né, a gente gosta tanto de bater papo e a primeira vez que a gente se encontrou pós aquelas primeiras gravações que foram citadas no episódio 1, rapaz, a gente ficou 4 horas batendo papo. Assim, a gente nem tinha esse tempo todo para ficar, mas eu lembro que eu tava de encontrar outra pessoa, eu falei assim, deve ser coisa de meia hora, sabe? Já tô aí. De jeito nenhum. Porque eu acho que são conversas enriquecedoras. E, no final das contas, eu espero que vocês tenham achado enriquecedoras também. E que a gente tenha conseguido não falar tanto psicologês, né? Falar um pouco mais uma língua comum. Mas é isso. Um grande abraço para todos.